Olá, graça e paz. Quero te falar uma coisa hoje. Você é culpado. Você é culpado. Eu sou culpado. Nós, todos nós, somos culpados. Quero falar sobre isso com você em nosso devocional. Nosso texto de hoje é Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, que nos diz o seguinte: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é um texto do profeta Isaías que fala de Cristo. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. E o capítulo 53, especialmente, ele fala muito acerca do servo sofredor, uma referência muito clara ao Messias, ao Cristo que viria morrer no lugar do seu povo. Aliás, quando do nascimento de Cristo, é exatamente isso que é falado por Mateus, registrado por Mateus lá no seu primeiro capítulo, quando ele disse que Jesus deveria ser o nome dado ao menino que nasceria, porque ele morreria pelos pecados do seu povo. A palavra Jesus, inclusive, significa Salvador. Eu abri o nosso devocional dizendo que eu e você somos culpados. E era com base no ensinamento bíblico que eu falo isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou à sua imagem e semelhança, perfeitos, capazes de obedecer, capazes de dizer sim, mas também de dizer não ao pecado. Eles, no entanto, escolheram dizer não a Deus e sim ao pecado. Desobedeceram. Desde então, toda a raça humana que estava em Adão foi também prejudicada pelo seu pecado, pela sua desobediência. Então, em razão disso, o homem afastou-se de Deus. Na verdade, ele foi expulso do paraíso pelo próprio Deus. Ele foi separado da graça. A imagem que era perfeita em Adão, ela foi danificada por conta da sua desobediência. E o homem passou a ser inimigo de Deus. Os intentos do coração do homem eram maus. E o homem, segundo a própria Escritura nos ensina, Romanos capítulo 10, nos diz que nós andávamos continuamente por caminhos perversos. Nós nos afastávamos de Deus. Paulo nos diz que nós éramos seus inimigos de maneira consciente, em nosso entendimento nós éramos inimigos, nós praticávamos obras malignas. E em virtude disso, pelo fato de o homem ter falhado em seu pacto inicial com Deus, feito lá no próprio Éden, Deus dá a possibilidade de obediência ou desobediência ao homem. O homem escolhe deliberadamente desobedecer. Em virtude disso, a Bíblia diz, a morte entrou no mundo. A morte alcançou toda a humanidade. Nós agora estávamos sujeitos à morte física e mortos espiritualmente. Então, a única solução seria o Cristo, o Deus encarnado, aquele que era perfeito em obediência, vir morrer em nosso lugar. Isaías então nos diz que a culpa por Cristo precisar morrer é minha. A culpa por Cristo precisar morrer é sua. Nós pecamos. Nós nos afastamos deliberadamente de Deus. Era necessário que o seu filho viesse e obedecesse de maneira perfeita às exigências do próprio Deus. Submetesse de maneira plena às leis estabelecidas pelo próprio Deus. E, em virtude disso, fosse até a cruz. E na cruz ele pudesse dizer, está consumado. Eu obedeci plenamente. Tudo está acabado. Tudo está consumado. Agora, aqueles que creem em mim podem se reaproximar de Deus. Hoje nós comemoramos a morte de Cristo. Sim, comemoramos a morte de Cristo. Porque só é possível que as nossas transgressões encontrem pagamento diante de Deus. Só é possível que as nossas transgressões sejam apagadas diante de Deus, mediante a morte de Cristo lá na cruz. A morte de Cristo, portanto, é um momento de alegria e não de tristeza. Cristo nunca esteve derrotado na cruz, ele sempre foi vitorioso. E ele conseguiu, ele conquistou a vitória por nós e para nós. Que nós nos apropriemos dessa vitória, que só é possível apropriar-se pela fé e pela fé no Filho de Deus. Creia, entregue-se plenamente a Cristo. Entregue o seu coração e a sua vida a Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz por sua culpa, em seu lugar, para te redimir e te reaproximar de Deus. Que possamos entender estas verdades. Crer verdadeiramente no Cristo, como Ele requer que o creiamos.
e sejamos salvos da ira vindoura. Que Deus em Cristo nos abençoe.